Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante. É um resumo detalhado de um livro chamado Contentamento, da Nancy Wilson. E a proposta dele, olha, é bem ousada. Porque a gente vive falando de estresse, de ansiedade, e o livro basicamente diz que o que chamamos de estresse é, no fundo, um sintoma. Um sintoma de um coração que está descontente. É uma perspectiva que muda o jogo, né? Porque ela tira o foco das nossas circunstâncias e coloca o foco no nosso caráter, na nossa resposta. Então, o nosso objetivo aqui vai ser desvendar essa tese. A autora defende que contentamento não é um sentimento, não é tipo, sou uma pessoa calma, não. É uma disciplina, uma habilidade espiritual que se aprende. A gente vai ver as bases disso e as ferramentas práticas que o material sugere. Certo, vamos começar então por essa redefinição, que já é assim um soco no estômago. O livro diz que estresse é só uma palavra moderna para um problema que a Bíblia já tratava, só que com outros nomes, tipo coração inquieto. E vai além, né? Chega a classificar o estresse como uma manifestação pecaminosa. Isso é bem forte. É muito forte. Como é que o livro justifica uma afirmação tão contundente? Então, a justificativa está em como a gente usa o estresse de desculpa. Pensa bem, quantas vezes a frase eu tô muito estressado vira uma licença poética para ser grosso com alguém, Sim, para explodir de raiva ou para se afundar na ansiedade. O argumento é que uma situação ser estressante, e elas existem, são reais, não nos dá o direito de pecar na nossa resposta. entendi. A provocação não justifica a impaciência, a pressão não justifica a grosseria, o foco muda da situação externa para nossa responsabilidade interna. Certo. Então não é negar que as situações são difíceis, mas é questionar a nossa reação a elas. Mas sabe, isso parece quase sobre-humano. A gente pensa que algumas pessoas simplesmente nascem mais calmas. O livro dá algum exemplo que desafia essa ideia. Alguém que teve que de fato aprender a ser contente? Sim, e esse é talvez o ponto mais encorajador de todo o material. A figura central é o apóstolo Paulo. Em Filipenses 4, ele é muito claro. Ele diz: Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A palavra-chave é aprendi. Exato. Aprendi, não nasceu com ele. Foi um processo, foi uma educação. E se um cara como Paulo, que enfrentou naufrágio, prisão, apedrejamento, se ele teve que passar por uma escola para aprender isso, significa que contentamento não é um traço de personalidade, é resultado de treino espiritual. Eu gosto muito dessa imagem. A escola do contentamento. Porque ela transforma o jeito que a gente olha para as dificuldades, né? Em vez de serem acidentes de percurso, elas viram matéria de prova. Exatamente isso. O livro até pega essa analogia emprestada de um escritor antigo, Jeremy Burroughs. Ele descreve a vida cristã como essa escola. Deus é o professor. E as provações da vida são as provas surpresa. Sem aviso prévio. Isso. A gente nunca sabe quando elas vêm. Mas, e aqui está a grande diferença de uma escola comum, o professor sempre deixa consultar o material. E o material de estudo está sempre ali. A palavra de Deus, suas promessas. De repente, o engarrafamento, o problema financeiro, tudo deixa de ser um caos e vira parte do currículo. São as aulas práticas para a gente aprender contentamento. Ok, essa ideia da escola é poderosa. Mas toda escola precisa de um fundamento, de uma matéria principal. Se as provações são as provas, qual é a base teórica que o aluno precisa dominar? Onde está o alicerce dessa confiança? O alicerce, segundo a análise, são as promessas de Deus. E a principal, assim, o pilar que sustenta tudo é uma citação de Hebreus 13. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Uhum. E o interessante é que essa promessa foi feita originalmente para Josué, um líder que ia assumir uma tarefa militar, política, gigantesca. O livro reaplica essa promessa como um antídoto universal contra a ansiedade e a cobiça. Porque se a presença de Deus é garantida, você já tem o bem mais valioso, então você pode se contentar com o resto. Mas acreditar numa promessa assim, no meio do caos, exige mais do que só otimismo, eu imagino. Como o livro conecta essa promessa com uma ação mais prática? De jeito nenhum.
Na mesma passagem que Deus promete estar com Josué, ele ordena: seja forte e corajoso. A autora argumenta que a fé é uma virtude ativa, ela exige coragem. O contentamento, então, não vem de uma força de vontade nossa, sabe? De pensamento positivo. Ele vem de um poder descrito como sobrenatural. Ah, e aí que entra a famosa frase do Paulo. Exatamente. Faz todo sentido quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Logo depois de dizer que aprendeu a estar contente. A força não é dele, é uma consequência de estar conectada a essa fonte. Certo. Então, o contentamento é uma disciplina que se aprende com base na fé ativa nas promessas de Deus. Agora, vamos virar a moeda. Como o livro descreve o oposto, o descontentamento? Se o contentamento é essa virtude que a gente cultiva, o descontentamento é o quê? Uma erva daninha. Uma ótima analogia. O material descreve o descontentamento como uma incubadora de pecados. É o solo fértil onde a murmuração, a ingratidão, a inveja, onde tudo isso cresce. E os exemplos são clássicos. Eva no paraíso, ela tinha tudo, mas focou na única coisa que não podia ter. E os israelitas no deserto? Isso, recebiam comida do céu todo dia, mas reclamavam. Sentiam falta da comida do Egito, esquecendo que lá eram escravos. O padrão é o mesmo. A insatisfação com o que Deus dá abre a porta para a desobediência. Isso me leva para uma parte que eu achei muito prática na análise, que é o conceito da armadilha mental. A ideia de que a nossa mente é esse solo fértil e que nós somos os jardineiros. A metáfora que o livro usa é quase nojenta, mas muito eficaz. Ele fala que a gente se alimenta de uma lixeira mental. É uma imagem forte, mas muito precisa. A autora argumenta que nós escolhemos no que pensar. Se a gente passa o dia remoendo ofensa, medo, consumindo conteúdo que gera inveja, nós estamos, na prática, revirando uma lixeira e comendo o que tem lá. O resultado não tem como ser bom. Não tem. A surpresa seria se saísse algo bom disso. É uma chamada radical à responsabilidade sobre o nosso foco. Mas, na prática, como é que se sai dessa armadilha? Porque um pensamento negativo parece que tem uma gravidade própria, né? A fonte oferece um caminho para matar o descontentamento de fome, como diz o texto. Sim, e o caminho é uma ação deliberada de substituição. A estratégia vem direto lá de Filipenses 4, verso 8. Ocupem a mente com tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável. A lista. A lista. A ideia não é só não pense no mal. Isso é quase impossível. A estratégia é encher a mente com o bem, ativamente. Na prática, é parar o fluxo de reclamação e começar a agradecer, de propósito. É listar bênçãos, lembrar das promessas, mudar a música que está tocando. É uma batalha, uma troca consciente. Você para de alimentar o monstro da murmuração e alimenta o espírito com gratidão. O livro defende que um dos dois vai morrer de fome, e a escolha é nossa. Isso faz todo o sentido para as frustrações do dia a dia. Mas e quando não é só uma frustração? E quando é sofrimento de verdade? Uma doença grave, a perda de alguém, uma traição? Como essa lógica se aplica num sofrimento que parece insuperável? Essa é a prova de fogo da tese, né? E o livro aborda isso de frente. Usa uma outra metáfora bíblica muito poderosa, a do vaso de barro, lá de 2 Coríntios. Paulo diz que nós somos como vasos de barro, frágeis, comuns, que quebram fácil. Mas dentro desse vaso frágil, a gente carrega um tesouro de valor incalculável, que é o Evangelho. E ele explica o porquê dessa combinação estranha, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quer dizer que a nossa fraqueza tem um propósito. É isso. É uma lógica que vira nosso mundo de ponta cabeça. Buscar força na fraqueza. Exatamente. A fraqueza, as rachaduras no vaso, não são um defeito de fabricação. São o meio pelo qual a luz do tesouro que está dentro pode brilhar para fora. E aí as duas metáforas se conectam. A da escola e a do vaso. Perfeitamente. A escola nos diz como a gente aprende, no sofrimento ele é o nosso currículo, o vaso de barro nos diz por que a gente sofre
que é para revelar um poder que não é nosso, uma foca no processo, a outra no propósito. Isso muda tudo. O objetivo não é ser um vaso perfeito sem nenhuma rachadura. De jeito nenhum, o objetivo é que o tesouro seja visto. O material usa a lista de sofrimentos do próprio Paulo para provar o ponto. Ele foi açoitado, apedrejado, naufragou, passou fome. E é esse mesmo homem que diz que sentia prazer nas fraquezas. Por quê? Porque ele diz, quando sou fraco, então é que sou forte. Ele entendeu que era nos momentos de maior fragilidade humana que o poder de Cristo se manifestava de forma mais espetacular através dele. A fonte até lembra de quando ele pediu para Deus tirar o espinho na carne e a resposta foi: a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A fraqueza não era um obstáculo, era o palco. Exato, o palco. Ok, então tentando amarrar tudo isso, qual é a grande ideia que a gente tira dessa análise? Fica bem claro que, para esse livro, contentamento não tem nada a ver com uma personalidade zen ou apatia. Exato. A síntese é que o contentamento é uma disciplina de guerra. É uma escolha ativa, um músculo que se fortalece com o uso. E é um processo contínuo que envolve, primeiro, reeducar a mente, focar na verdade e na gratidão, Sair da lixeira. sair da lixeira. Segundo, é baseado numa fé corajosa nas promessas de Deus. E, por fim, é uma perspectiva que ressignifica o sofrimento. Deixa de ser tragédia e vira oportunidade para o poder de Deus aparecer. Isso nos deixa como uma reflexão final, né? Um ponto para continuar pensando. A estrutura que o livro apresenta é uma visão de mundo completa. Ela pega desde o pneu furado de manhã até a dor mais profunda da alma e coloca tudo sobre uma nova luz, a luz do treinamento. Exatamente. E por isso, a questão fundamental que esse material deixa não é a que a nossa cultura sempre faz, que é como eu mudo minhas circunstâncias para ser feliz. Essa abordagem nos convida a fazer uma pergunta diferente, muito mais poderosa. Como eu posso, dentro das minhas circunstâncias atuais, exatamente como elas são, mudar a minha resposta a elas, para crescer em força, em confiança e encontrar satisfação na vontade de Deus? O foco sai do controle externo, que a gente quase nunca tem, e vai para o domínio interno, que, segundo essa visão, é onde a verdadeira batalha é vencida.